Meu nome é Márcio Castelo, eu sou trainer em Programação Neurolinguística, a PNL, com mais de 20 anos de atuação no mercado, trabalhando com grandes empresas. Eu quero ajudar você a se desenvolver e conquistar o que deseja, mas através de uma abordagem que busca equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Por isso eu te convido para esse primeiro encontro, onde nós vamos conhecer a neurolinguística e ver como ela pode ser útil para o nosso desenvolvimento. Pegue então papel e caneta e anote os tópicos mais importantes. Conhecendo a neurolinguística. Neurolinguística são duas palavras. A palavra neuro fala sobre os nossos processos neurológicos que acontecem na nossa mente e no nosso corpo. E a palavra linguística fala sobre a linguagem. A linguagem, não apenas a linguagem falada ou escrita, mas o nosso corpo também transmite uma linguagem e a nossa expressão facial também diz muito sobre a nossa comunicação. De uma maneira bem simples, nós podemos dizer que a PNL ela estuda como a linguagem influencia a nossa mente. Vamos falar agora sobre os recursos e a utilização deles. Todos nós hoje usamos bastante o celular, também tablets, TV, notebooks. Quantos por cento será que a gente usa de um equipamento como esse? De tudo que o fabricante dispõe para nós, quantos por cento realmente a gente utiliza? Vocês têm a ideia? Então, pesquisas apontam que a gente usa cerca de 10 a 20% de todos os recursos que são disponibilizados. E isso também acontece muitas vezes com a nossa mente. A nossa mente tem um poder incrível de processamento de muitas informações, mas pelo fato de desconhecermos muitas vezes como ela funciona, a gente acaba usando muito pouco do seu potencial. Como podemos fazer então para utilizar todos os recursos? Nós podemos, por exemplo, consultar um manual. É isso mesmo, a neurolinguística ela funciona como um manual do ser humano. E aí você deve estar me perguntando, mas como assim? O ser humano vem com um manual? Imagina que isso fosse possível, né? Cada bebezinho desse já viesse com um manual. Quando os fabricantes fazem 1 milhão desse celular, eles colocam junto 1 milhão de manuais de funcionamento, que permite usar muito mais então os seus recursos. Já no caso dos seres humanos, isso não é possível. Por isso que a neurolinguística funciona assim. Nós todos precisamos conhecer a nós mesmos. É um trabalho bem árduo de autoconhecimento, da gente entender como então cada um de nós funciona, usando então esse manual interno, para que nós possamos usar cada vez mais os nossos recursos e conquistar o que a gente deseja. Vamos passar agora para um ponto que eu acho muito interessante, que é o modelo de percepção, comunicação e mudança. E nós vamos fazer isso através de uma dinâmica. Eu vou apresentar para vocês o meu amigo Luiz. O Luiz já trabalha comigo há muitos anos. E eu queria pedir a vocês o seguinte. Entre 5 e 10 segundos, vocês podem pensar ou escrever sobre 3 pontos da personalidade do Luiz. Por favor. Ok. Quando eu faço essa experiência, essa dinâmica ao vivo, as pessoas já me falam então o que acham a respeito do Luiz. E é bastante interessante porque algumas pessoas falam, ele é muito sério, muito compenetrado. Outros falam, ele tem um olhar meio desconfiado. E já ouvi gente dizer, não, ele é meio brincalhão, ele tem um olhar assim, meio esquisito, então eu acho que ele é um cara mais para extrovertido, ele não é tão fechado, tão sério assim como parece, não. E na verdade, o Luiz, quando é visto por diversas pessoas, cada pessoa percebe isso de uma maneira diferente da outra. E é isso que a gente vai falar no próximo item. O modelo de percepção, comunicação e mudança. A gente vai começar pela realidade externa, que nesse caso é o próprio Luiz que a gente viu anteriormente. A realidade externa é tudo que está fora da nossa mente. Então, a gente acaba percebendo isso. E de que forma? Através dos 5 sentidos. Da visão, da audição, do olfato, da gustação e do tato. Que
que no caso da neurolinguística é chamado de base sensorial, que é a sinestesia. Então, depois que a gente percebe, através dos 5 sentidos, alguma coisa que está fora da nossa mente, é que a coisa começa, então, a ficar mais entendida, que é o que são os filtros. Os filtros são coisas que cada ser humano tem, e nós vamos explicar o porquê. O primeiro filtro importante são os valores. Vocês sabem o que são os seus valores? Os valores são as coisas que a gente dá importância na vida, são as coisas que nós valorizamos. Então, alguns valores importantes para mim, o sentido de família, a honestidade, o comprometimento com as coisas, o respeito ao próximo, são valores que eu considero que são muito importantes. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Conheço muita gente que tem valores parecidos com os meus, mas a gente pode lembrar que tem pessoas que têm valores completamente diferentes, ou seja, não tem muito respeito pelos outros, não consideram a família algo tão importante, honestidade, às vezes pensam de maneira diferente em relação a isso, e isso acontece por quê? Os valores, eles são adquiridos principalmente na infância, na criação que nós temos dos nossos pais, nossos familiares, tios, avós, primos, irmãos. Esse primeiro contato ali, do 0 aos 7, 8 anos, ele forma muito da base da nossa personalidade. Então, os valores eles ficam muito firmes nesse período e vão se consolidando também com o segmento da vida, com a adolescência, com a juventude. Mas eles são muito fortes. Por isso que é muito difícil quando a gente bate de frente com o valor de uma outra pessoa e tenta mostrar para que aquele valor não tem cabimento. Por quê? Porque de acordo com a criação que ela teve, do ambiente que ela viveu, ela acha aquele valor muito importante. Nós vivemos num país que é continental, né? Ele tem um tamanho muito grande e é muito perceptível, então, que valores são até um pouco diferentes, valores culturais, de quem mora, por exemplo, no Sul, em relação a quem mora no Nordeste, quem mora no Norte e no Sudeste, tem o Centro-Oeste também. Então, são valores culturais diferentes, que a gente, às vezes, tem alguma dificuldade de entender. Mas a questão é que, para nós nos conhecermos, a gente tem que fazer um estudo sobre nós mesmos, nos aprofundarmos em quais são os principais valores que nós temos, porque eles, na verdade, guiam a nossa vida, eles dão um caminho para a nossa vida, e isso é muito importante. O próximo ponto também é muito importante, são as crenças. Eu coloco até em destaque no vermelho, porque elas são muito fortes. E quando a gente acredita em alguma coisa, muitas vezes é difícil nos convencer do contrário. Então, isso é muito importante entender isso em relação aos relacionamentos que a gente tem, tanto familiares quanto no trabalho, né? Porque as nossas crenças são coisas que também vieram muitas vezes da nossa criação. Então, a gente acredita em algumas coisas e é difícil quando uma pessoa fala que aquilo não está certo ou que tem que ser de outra maneira. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que cada pessoa, cada ser humano tem o seu conjunto de crenças e tem o seu conjunto de valores. Às vezes, um casal, né, duas pessoas que se gostam, se apaixonam e começam a conviver. Essa convivência, existe um choque, então, muito grande em relação a essa questão dos valores e das crenças. Às vezes os valores até são similares, né? Por isso que houve, inclusive, ajudou uma aproximação. Mas as crenças, às vezes, não, né? Eu acredito que uma coisa acontece de tal maneira e uma outra pessoa acredita que acontece de outra maneira. Então, as nossas crenças também são muito importantes, que nós conheçamos quais são elas, a gente vá a fundo. Isso é um estudo que, com o passar das aulas que a gente vai fazendo, vocês vão saber como a gente investiga e descobre, então, quais são os nossos valores e quais são as nossas crenças, para que a gente possa, então, se conhecer. Sabendo que a gente é assim, a gente pode até começar a respeitar, então, as crenças das outras pessoas e não achar que elas têm que pensar exatamente como a gente, porque fomos criados por uma família, né, que tinha um jeito de ser, e a outra pessoa foi criada por outra família, num outro ambiente, numa outra possibilidade de vida. Então, por isso que as crenças são tão diferentes e é tão difícil, às vezes, a gente concordar em relação a elas.
O próximo ponto são as decisões que a gente toma na nossa vida e as decisões que a gente às vezes deixa de tomar. Então, algumas pessoas, né, são muito decididas, elas gostam de entrar em ação, de fazer coisas, de executar, enquanto outras pessoas já são mais comedidas, elas têm muito medo de tomar decisões e errarem, têm medo de seguir às vezes em frente. Então, um outro ponto que a gente precisa investigar em relação a nós mesmos é isso. Como a gente toma as nossas decisões? Quais são as motivações para que a gente decida fazer ou não fazer alguma coisa? Isso mais à frente a gente também vai se aprofundar para entender por que algumas pessoas tomam decisões, muitas vezes certas, outras vezes erradas, e outras pessoas às vezes ficam paralisadas. A gente vai estudar isso mais profundamente. E o último filtro, que também é considerado muito forte, é o filtro da memória. Ou seja, nós somos hoje, nesse momento em que estamos conversando aqui, as experiências que a gente viveu desde o início da nossa vida até agora. Tudo que aconteceu está guardado na nossa memória. Como eu disse, o nosso cérebro ele tem uma capacidade de processamento e de armazenamento de informação que é muito grande e ilimitada. O nosso cérebro ele não tem um limite, não é como um HD de um computador, o processador de um aparelho de celular. Ele não tem limite, a gente pode guardar muitas informações nele, é infinito essa possibilidade. Então a gente tem todas as memórias de tudo que nos aconteceu ao longo da nossa vida, sendo que a gente não acessa elas o tempo todo. E muitas vezes, em situações da nossa vida, acaba que a gente desperta um gatilho que ativa uma memória de algo que aconteceu no passado. Um bom exemplo disso é o próprio Luiz. O que acontece? Quando a gente guarda na memória muitas informações, a gente vê uma pessoa que a gente não conhece. Se essa pessoa, por acaso, ela parece com alguém que você já conheceu no passado, isso vai ter uma influência. Interessante que isso não é totalmente consciente, não. Às vezes isso está no nosso subconsciente, mas a imagem está lá guardada. E quando você vê, então, aquela pessoa e nem sabe por quê, você gosta muito dela, né, de cara, você fala, puxa, meu santo bateu de cara. É porque provavelmente você conheceu alguém muito parecido no passado, que foi uma pessoa muito boa com você, que te ajudou em algum momento, que foi uma pessoa cortês com você, que fez uma gentileza, e aí você tem então uma percepção positiva daquela pessoa pela similaridade, porque você está na tua memória. E o contrário também é verdade. Às vezes a gente olha para alguém que a gente nunca viu e fala, puxa, não fui com a cara dessa pessoa. Por que será? Porque de repente no passado, alguém muito parecido com ele te fez algum mal, te fez sofrer, te aborreceu, e aí você não entende muito porquê, mas você às vezes gosta e às vezes também você não gosta de alguém, porque a nossa memória tem uma força muito grande. Então a gente também precisa investigar elas, saber, né, entender quais são essas memórias que podem estar nos atrapalhando, inclusive às vezes de subir alguns degraus, de avançar, de nos desenvolver. Por quê? Porque no passado pode ter acontecido alguma coisa que numa tentativa de desenvolvimento deu errado e a pessoa às vezes pensa, não, eu não vou fazer isso não porque vai dar errado. E isso está ligado muito à memória. Então a gente tem que também entender isso. Existem muitos exercícios práticos que nos ajudam a fazer isso. Depois que a gente capta então a realidade externa com os 5 sentidos e filtra, né, através dos nossos valores, crenças, decisão e memória, a gente então cria uma representação interna. Então a gente vê alguma coisa e cria uma representação interna. Após criar essa representação interna, o que acontece é que a gente entra normalmente num estado, né, num estado emocional. A gente pode ficar feliz com o que a gente viu, a gente pode ficar triste com o que a gente viu, e às vezes a gente pode ficar também até indiferente, né? Acontece alguma coisa lá fora e a gente, né, tem uma reação. Fazer a representação interna e entrar num certo estado. Esse estado, ele cria em nós uma fisiologia, ou seja, ele impacta diretamente o nosso corpo, de forma também positiva ou negativa. E só depois disso que a gente realmente imprime um comportamento.
Então, ao final desse processo, é que a gente então tem um comportamento, a gente age de alguma forma. E muitas vezes pode ser de uma forma positiva, como eu disse, e pode ser às vezes com um certo nervosismo, ficando estressado, coisas do tipo. Desta forma, este modelo explica então como a nossa vida funciona. Porque a gente age a todo momento, diariamente. E como é que a gente se comporta? Como é que a gente age realmente? Quando a gente capta, então, tudo que acontece fora de nós. E o que a gente fala para nós mesmos? A neurolinguística fala da influência da linguagem na nossa mente. Então, existe uma linguagem realmente externa, do que outras pessoas falam para você, do que o noticiário te traz de informação, do que as redes sociais trazem para você de informação, como é que você capta, filtra, e em que estado você fica e que comportamento você tem quando recebe isso. E existe também uma conversa interna que é muito forte. Todos nós temos essa conversa interna muito forte. Nesse momento, você deve ter pensado, por que ele parou? O que aconteceu? Então, vocês tiveram um pequeno diálogo interno agora nesse momento, quando eu fiz uma pausa. Então, é bem interessante e muito importante a gente entender todo esse processo. Isso, na maioria das vezes, acontece em uma fração de segundo. Você vê alguma coisa, tudo isso acontece de forma muito rápida e você tem um comportamento, às vezes positivo, às vezes negativo e às vezes indiferente. Mas isso acontece o dia inteiro na nossa vida. Entendendo melhor, então, isso, é que vai funcionar como um manual para a gente saber como eu quero me comportar e o que eu preciso, então, mudar para que o meu comportamento seja diferente. Porque a gente pode, inclusive, mudar o nosso corpo. Às vezes a gente recebe alguma informação que é negativa e a tendência é o nosso rosto ficar negativo e até o nosso próprio corpo. Quando, ao mesmo tempo, a gente recebe uma informação positiva, ontem, por exemplo, fiquei muito feliz, um grande amigo meu, o filho dele nasceu, ele me mandou uma foto com o filho. Poxa, eu fiquei muito contente. Quando você fica contente, olha, o seu corpo, você tende a estufar o peito, a dar um sorriso, a ficar com um semblante mais positivo. E quando acontece alguma coisa ruim, a gente tende a se curvar. Então, se a gente às vezes pode mudar o nosso corpo, a gente pode mudar também o nosso estado mental e mudar, então, os nossos comportamentos. Então, recapitulando, nossos comportamentos nascem de processos neurológicos, quando usamos 5 sentidos para perceber o mundo à nossa volta. Captamos, então, as informações e interpretamos para depois agirmos. Interessante, né? Portanto, essa é uma frase que eu gosto muito. Não é o que acontece em nossa vida que determina o nosso destino, e sim como interpretamos o que acontece. Por isso que muitas vezes vários acontecimentos vão ocorrer durante o dia, mas a gente precisa saber como interpretar eles, não nos deixar levar e nos comportar, às vezes, de uma maneira que está sendo prejudicial a nós mesmos e também, por exemplo, aos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa entender um pouco mais, com profundidade, como nós funcionamos, para que a gente possa ter um comportamento, ter reações, ações mais condizentes com o que a gente pensa, com o que a gente acredita. E agora eu passo por uma pergunta bem interessante que eu fiz lá no início da nossa conversa. O que você quer? O que você deseja? Isso é muito importante que a gente saiba definir. É um ponto que a neurolinguística também trabalha muito bem. A gente definir, então, quais são os nossos objetivos. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. É uma outra máxima que a gente escuta muito. É muito importante que a gente defina o nosso destino, a gente saiba o que a gente quer para a nossa vida. Senão, como diz um conhecido meu, a gente acaba pegando o ônibus errado e às vezes está num lugar que não quer, está com pessoas que não quer. Então a gente precisa ser mais assertivo nesse sentido de definir o que a gente quer.
Muitas vezes a gente vê várias opções, né? Qual caminho devo seguir? Nesse caso aqui existem 3 caminhos. E aí eu lembro, né, da Alice no País das Maravilhas, quando ela parou num lugar que tinha alguns caminhos e ela perguntou para o gato: Gato, qual caminho eu devo seguir? E aí o gato perguntou a ela: aonde você quer chegar? Ela disse: não sei. Então ele falou: qualquer lugar serve. Qualquer lugar é um destino para você. Você nem sabe aonde quer chegar. Então a importância da gente saber o que a gente quer na nossa vida é muito importante. Em alguns momentos da nossa vida, a gente não sabe qual caminho deve seguir. Isso é normal. A gente se vê em alguns dilemas, a gente não sabe como fazer. E o autoconhecimento, ele pode ser muito importante. Se a gente começa cada vez mais a conhecer a nós mesmos, principalmente no mundo onde tanta informação externa tem chegado para nós e acaba nos influenciando e nos deixando perdidos, a gente busca dentro da gente as respostas. E o caminho que a gente deve seguir sempre é o caminho que vai fazer sentido para nós, que tem a ver com os nossos valores, que tem a ver com as nossas crenças. E eu lembro que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E a gente parte agora para uma área da PNL que chama estado atual. Todos nós hoje nos sentimos de uma certa maneira. Como nós estamos? Como você está? Como você está se sentindo hoje? Aí eu lembro de um aprendizado que eu tive com o meu pai durante toda a vida, que dizia: a perfeição não existe. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer a perfeição em tudo, nos relacionamentos, no trabalho, em relação às coisas da vida, à família, enfim. E a perfeição realmente já não existe. E se a gente for ficar procurando, então, situações perfeitas o tempo todo, a gente acaba não estando bem. Mas, enfim, a gente sempre pode melhorar algum ponto. Existe a roda da vida, que fala sobre as várias áreas da nossa vida. Nós vamos passar por isso nos nossos estudos, que ela fala sobre isso. Mas se nesse momento atual, eu ou algum de vocês não está se sentindo da melhor forma possível ou acha que em alguma área da vida pode melhorar, esse fica sendo então o estado atual. E a gente pode então pensar e definir com o nosso autoconhecimento um estado desejado. Eu não estou achando que está bom, sei lá, o meu trabalho, o meu relacionamento, a minha saúde, eu não estou me cuidando muito bem. E o que eu quero então para a minha vida? Esse torna-se então o ponto A e o ponto B, que é o estado desejado. E a gente precisa então entender, nos conhecendo, através da neurolinguística é um grande caminho para isso, como a gente então chega lá, para que a gente possa então se sentir melhor, a gente possa se sentir feliz, certo? E a PNL mostra muito esse caminho. A PNL nunca vai dizer o que você tem que fazer. Ela mostra a ferramenta para que você descubra dentro de você mesmo o que você deve ou não fazer, que caminho você deve seguir de acordo com os seus valores, de acordo com quem você é, porque tem que fazer sentido para você. E desta forma, então, a gente vai terminando a nossa apresentação, fazendo uma pergunta que foi lá do início, né? O que você quer? É muito importante a gente começar a mergulhar para dentro. Como eu já falei, né? Tantas informações estão fora, a gente está vivendo um overload de informações, excesso de informações, e está na hora de a gente começar a olhar para dentro, a olhar para nós mesmos e saber então o que faz sentido para a gente ser feliz realmente, a gente se sentir realizado, buscando principalmente aquele equilíbrio que eu falei entre vida profissional e vida pessoal. Eu vou ajudar vocês, como eu disse, nessa jornada. Nós vamos estar juntos, né, com outros vídeos de apresentação, para que vocês possam cada vez mais se aprofundar nesse caminho, nessa jornada, para a gente encontrar então o nosso caminho, tá ok? O meu nome é Márcio Castelo, foi um grande prazer conversar com vocês hoje, espero que a gente esteja em breve juntos.